Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos à nossa mensagem de número 7 da série Ele é o Senhor. Nossa base está sempre no livro do profeta Isaías, capítulo 43, e lá no versículo de número 15 está dizendo assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, o Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Hoje nós vamos falar a respeito do Senhor como o Rei. Naquele contexto, muitas pessoas, muitos povos tinham seus reis. E Deus sempre direcionou o seu povo a que não fizesse conforme os povos estavam fazendo, né? Mas agora nós vamos ver um contexto, uma situação em que Deus foi trocado, o reinado, o governo do Senhor, porque a palavra reino, ou rei, perdão, a palavra rei significa governar, aquele que governa. Então nós vamos ver aqui uma situação em que o povo trocou o Senhor como rei e passou a buscar então, na referência humana, alguém que pudesse orientar, governar então a sua vida. Eu gostaria então de lembrar a você o contexto em que Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Queridos, a Bíblia diz que Saul foi escolhido porque ele era forte, porque ele era belo. Guarda isso aí. Mas vamos lá. Nós vamos ver o homem de Deus, Samuel, exortar o povo e lembrá-los que Deus os havia tirado do Egito, que Deus os conduziu pelo deserto, que Deus os introduziu em Canaã, e nós vamos ver o povo virando as costas para Deus e rejeitando o governo de Deus sobre a sua vida, o reinado do Senhor, e querendo então um rei em figura humana. Por que eles fizeram isso? Eles olharam à sua volta e eles viram ali que os amonitas, que os moabitas, que os filisteus, que os midianitas, que os povos em redor, e eram idólatras, inimigos. Deus falou para não fazer conforme o costume daqueles povos, e eles assim foram influenciados e tomaram aqueles povos como exemplo. O que eles fizeram? Escolheram para si um rei. Qual o problema? O problema é que Deus não queria isso. Deus queria continuar governando, soberano e absoluto sobre a vida deles. Eles trocaram o governo, o reinado de Deus sobre suas vidas. Eles pagaram um preço muito alto por isso. Eu não sei quem é a sua referência, ou quais as pessoas ou coisas você tem colocado como referência para a sua vida. Mas Israel pagou um preço muito alto, porque Saul começou muito bem, mas ele não terminou bem. Talvez você esteja escolhendo pela aparência, conforme Israel fez escolher Saul. Até que chegou um momento que o reino entrou em decadência por causa da decadência espiritual dele. E Israel, então, pagou um alto preço por isso. Cuidado, querido, porque se você buscar referências que não têm temor a Deus no seu coração, e elas estão à sua volta, essas pessoas estão à sua volta, estão na mídia, essas pessoas estão na sociedade, estão no lugar onde você frequenta, estão do lado da sua casa muitas vezes. Se você tomar essas pessoas que não têm compromisso com Deus para ser suas referências, se você trocar o governo de Deus por um governo humano, ou para que o lazer governe sua vida, o dinheiro reine sobre você, para que os prazeres reinem sobre sua vida, você vai pagar um preço muito alto por isso. Cuidado. Deus está dizendo através do profeta Isaías que Ele é Senhor, que Ele é Santo, que Ele é Criador, mas Ele é o Rei. Jeremias, capítulo de número 10, versículos números 6 e 7, está dizendo que o Senhor é rei e diz que Ele é rei das nações. Interessante, lá está dizendo assim, Jeremias capítulo 10, versículos 6 e 7, Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. A declaração do profeta é interessante quando ele coloca Deus como exclusivo, mas ele fala que o Senhor é Rei das nações. Isso é interessante porque o apóstolo Paulo fala que no julgamento, diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho fala de todas as nações da terra. Todas as línguas confessando a Jesus diz de todas as nações da terra. E João teve uma visão interessante e tremenda lá no livro de Apocalipse, quando ele contemplou o céu, uma visão que ele descreve da seguinte maneira, no capítulo 7, versículos 9 e 10,
Ele diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. As pessoas, ou as almas, aqueles que estavam declarando essas coisas, aquele que se assentava sobre o trono, a Jesus, como rei, aqueles que estavam declarando isso, que ao Cordeiro pertence a salvação, a Bíblia está dizendo no versículo 7, que era uma multidão de todas as nações, porque o Senhor é o Rei das nações. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu gostaria que você pensasse também que o Senhor é um Rei em quem nós podemos confiar. Salmo de número 5, versículos 1 e 2, a declaração do salmista é bem interessante, porque ele diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. O salmista aqui está expressando desespero, porque primeiro ele fala: acorde o meu gemido. Depois ele finaliza lá no versículo 2 dizendo assim: a ti imploro. Mas ele se refere a Deus como um rei. Interessante que ao longo da história, e eu creio, os reis eles não têm o hábito de receber qualquer pessoa. Para ser recebido por qualquer autoridade, o rei é uma autoridade, deveria se marcar uma agenda, mas não era qualquer pessoa que conseguia fazer isso. Só que o nosso Senhor como rei, ele não discrimina. O nosso Senhor como rei, ele ama. O nosso Senhor como rei, ele acolhe. O nosso Senhor como rei, ele atende. O nosso Senhor como rei, ele age. Por isso que o salmista está dizendo: dá ouvidos, Rei meu, ao meu gemido, pois estou implorando ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, porque ele é o rei que ouve, ele é o rei que nos dá esperança, ele é o rei que renova, ele é o rei que atende, que acode, ele é um rei que cura, ele é um rei em quem você pode confiar. E eu finalizo essa reflexão que nos mostra o Senhor como rei, perguntando: qual tem sido o seu relacionamento com o rei? Qual tem sido o seu comportamento com o rei? Eu digo isso porque, queridos, há países em que ainda existem os reis, só que os reis não mandam nada nesses países. Recentemente faleceu a rainha Elizabeth. Seu filho, o príncipe Charles, agora é o rei Charles. Mas ele não manda nada, quem manda na Inglaterra é o parlamento. A Espanha tem um rei, mas quem manda na Espanha é o parlamento e o seu primeiro-ministro. A Dinamarca, a Suécia e alguns outros lugares onde existe o rei. Eles têm a sua importância histórica, mas não governam, não determinam lei, não mandam nada. Quantas pessoas têm Deus assim na sua vida? Eu sirvo a Deus, mas Deus não está governando, porque é o eu que está no coração das pessoas. Não seria você também? Eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Deus tem sido um rei nominal apenas? Ou ele tem sido de fato aquele que governa a sua vida? Que o Senhor possa governar você, que o Senhor possa dominar você, que Ele possa reinar absoluto e exclusivo sobre a sua vida. Saia do comando, saia do controle e deixe o Senhor governar a sua vida. Deixe Ele reinar sobre ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.